Olá, esse é o quarto módulo da aula de Gestão de Pessoas da disciplina ARC 03129, Gestão de Desenvolvimento de Projetos, ministrada pelos professores Maurício Bernardes e Sandro Fetter. Nesse quarto módulo, trabalharemos com formas de negociação. Utilizaremos a estratégia proposta por Fischer e Ury, 2011, no seu livro Getting to Yes. É mais uma abordagem de negociação voltada à resolução de conflitos e baseada no método de negociação de Harvard. Nesse sentido, Fischer e Ury eles colocam que qualquer método de negociação ele deve ser sempre julgado por 3 critérios. Primeiro, ele deve produzir um acordo inteligente entre as partes, se o acordo é possível. Segundo, ele deve ser eficiente. E terceiro, não deve afetar a relação entre as partes. A gente falou em módulos anteriores desse conjunto de videoaulas que compõem a gestão de pessoas, que a existência de discussões para o processo decisório, para o aspecto criativo de uma solução para uma determinada oportunidade ou um determinado problema é salutar, porque a crítica, a discussão faz com que as pessoas pensem sobre um determinado assunto. E isso vai ocorrer muito no processo de design, mas é muito importante que a crítica não seja levada para o lado pessoal, não afete essa relação entre as partes. E o Ury ele coloca que esse processo deve ser eficiente exatamente porque a eficiência, nesse caso, ela vai ser obtida se for obedecido a alguns princípios básicos, algumas regras básicas do processo de negociação em si, né? Então, o que seria, por exemplo, esse acordo inteligente? A gente conseguir produzir um acordo inteligente entre as partes. Isso é muito importante em qualquer atividade, já falei, do designer. Os alunos já tiveram, possivelmente, boa parte dos alunos já tiveram algum tipo de conflito com outros membros de equipe ou com membros de suas próprias equipes em outros projetos que desenvolveram, né? Então essa é uma parte muito importante. Como é que a gente pode tirar o máximo proveito para aprender desse processo e para chegar nesse acordo inteligente. Então, o acordo inteligente é aquele que lida com os interesses legítimos de cada parte na máxima extensão possível, resolvendo o conflito de forma clara e durável. Então, a gente vai tentar observar quais são os interesses de cada um e tentar atendê-los na máxima extensão possível. É isso que é um acordo inteligente. Agora, o que não fazer nesse processo, que a gente chama de negociação ineficiente? É discutir sobre uma determinada posição. Quer dizer assim, eu quero isso. Eu não quero fazer exame. Eu não quero fazer uma prova de exame. Eu não quero ser avaliado pelo meu colega. Mas espera um pouquinho, por que você não quer ser avaliado pelo seu colega? Negociadores que começam com posições extremas e vão fazendo concessões ao longo do processo normalmente não obtêm um resultado muito bom, pois quanto mais extrema é a posição, mais difícil é a negociação. Então, assim, ser duro, muito duro na negociação, começar com uma posição extrema não é bom, mas também ser flexível extremo também não é uma alternativa. Quer dizer, eu sou flexível, eu sou extremamente político, eu atendo todos. Isso não é bom. Por quê? Porque isso faz com que você fique vulnerável quando alguém que está negociando contigo sabe jogar duro nesse processo. Quer dizer, ele se mostra irredutível contra algumas coisas e você acaba cedendo. Então, muitas vezes nessa situação, os interesses dessa outra parte que joga um pouquinho mais duro contra a tua, que é mais flexível, acabam se sobrepondo. E esse acaba não sendo um acordo inteligente entre as partes. Então, assim, se você tem essa postura de ser flexível e você mantiver essa
posição de flexibilidade para o negociador que é mais duro, mais irredutível, é bem possível que a negociação seja mais interessante para ele do que para você. Então, o que a gente deve fazer nesse caso quando a gente entra numa situação de conflito e a gente vai ter que negociar algo com relação a alguém? Pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, um grupo de pessoas, seja lá o que for. Bom, a primeira coisa que tem que se fazer é separar as pessoas do problema. A gente tem que identificar muito bem. Não é porque eu não gosto de uma pessoa, né, que eu estou entrando em conflito com ela. Não, espera um pouquinho. Eu não quero observar a pessoa, quero observar o problema. Vamos tentar atacar o problema comum e não as pessoas envolvidas no processo. Um segundo ponto é que a gente tem que focar nos interesses das pessoas e não nas suas posições. Uma posição é: eu quero isto, eu quero ganhar um aumento de 10%, eu quero ter uma redução de carga horária de 20%. Sim, mas isso é uma posição. O interesse é que está atrás da posição, a gente tem que ir atrás dele. Por que essa pessoa está tendo essa posição? A gente tem que ir atrás dos interesses, né, o que vão justificar essas posições dessas pessoas. No terceiro ponto muito importante, antes de a gente partir para a negociação, é interessante que a gente gere diversas possibilidades para a resolução do conflito para todas as partes. Quer dizer, chegar numa mesa já com algumas propostas. Isso é muito importante, porque quando você faz uma proposta, isso faz com que você pense nos melhores interesses de cada parte, como é que uma pode ceder em determinado ponto, outra pode ceder, né, e assim vai. O quarto ponto muito importante é estabelecer um critério de aceitação do negócio. Até que ponto isso é possível para a gente? Nós podemos ir até que ponto? Até que limite? Querem que eu trabalhe mais tantas horas por semana. Até quantas horas a mais? Por que eles estão pedindo isso? Então, além dos interesses, até quantas horas são possíveis eu trabalhar? Isso é apenas um exemplo. E aí, estabelecer esse critério bem claro. Você vai vender o teu carro por 40 mil, você diz, olha, eu aceito até no máximo 38. E se ele te oferecer 37.990, tu aceita? Quer dizer, é um valor muito próximo. E aí você tem que saber dizer, é um pouquinho mais, vai dar para aceitar. Então, tem que haver um limite de corte para dizer, ok, isso vai ser interessante para mim com esse cliente ou não. Ou eu vou partir para um outro cliente. Eu vou esperar um pouco mais e partir para uma negociação com outro cliente. Então, estabelecer um critério de aceitação é muito importante. E, finalmente, não ceder às pressões da outra parte. A primeira parte, então, é separe as pessoas do problema. Então, isso que quer dizer, tenta ser educado, sensível, não eleve o seu tom de voz. Tem uma máxima que diz, você não precisa aumentar o teu tom de voz, né? A gente não consegue, para você passar confiabilidade para a pessoa. Você não ganha as coisas pelo grito. Você ganha pelos seus argumentos e não pelo grito. Então mantenha sempre a calma. Traga argumentos plausíveis contigo e não eleve o seu tom de voz. Isso é o mais importante. Manter a calma faz com que a calma seja preservada, mesmo que a outra parte seja exaltada. Ela vai perceber que você está mantendo sempre a calma e é natural que ela vá permanecendo mais calma e ela vá baixando a voz com o tempo. Então, se coloque sempre no lugar do outro. Quer dizer, compreenda o seu ponto de vista. Por que essa pessoa está me fazendo essa proposta? Qual é o interesse que ela tem por trás disso? Então, é interessante estudar previamente as preocupações do outro e seus interesses. E é interessante, durante esse processo, que você comunique claramente que entende essas preocupações durante a negociação. Então, diz, olha, eu entendo claramente assim, que você está preocupado em ganhar mais 5% do projeto, porque
esse é o único projeto que você está desenvolvendo, ou você consegue, através desse projeto, alavancar mais 2 ou 3 aqui dentro da empresa, né? Então, vai esclarecendo, porque você pensou também, né? Comunica claramente, assim, eu entendo muito bem a tua preocupação, mas perceba também o nosso lado, que a gente também precisa pegar um pedaço, uma parcela desse projeto. Então, é esse tipo de comunicação, dizendo, olha, eu tenho essa empatia, eu estou me colocando no seu lugar, eu sei o que tu está pedindo também, né? E eu compreendo a sua situação. Isso é importante você falar verbalmente para a pessoa. O segundo ponto que a gente resumiu anteriormente, mas agora eu vou entrar mais em detalhes, é focar em interesses e não em posições. Então, o problema, ele não está na posição, mas no conflito entre as necessidades e medos de cada parte. Então, cada um tem uma necessidade e a gente precisa saber que necessidades são essas, inclusive do nosso adversário, com aquela pessoa que a gente está negociando. Né, e quais são os medos que ele tem se ele perder esse negócio. Isso é muito importante. E para se você listar para cada pessoa que você negociar todos os seus interesses, você pode começar a tentar imaginar soluções para satisfazer cada um desses interesses. Você pode conseguir chegar nisso fazendo a pergunta por quê? Por que você está se tomando determinada posição? Então, é interessante você até fazer essa pergunta para a pessoa que você está negociando. E você perguntar também, assim, para ver se combina com aquilo que você já tentou imaginar e analisou sobre a outra parte. E quando perguntar, deixa claro que precisa saber seus interesses, esperanças e medos. Você tem medo de quê nisso? Né? Qual é o teu medo com relação a isso? Então, é algo que você vai também entendendo, compreendendo a outra pessoa. Pergunte por que não? Né? Por que não? Você já pensou em talvez fazer tal coisa em vez de tal ou ir para o outro lado? Né? Por que não a outra parte não escolheu uma determinada posição ou tomou uma determinada decisão? Então, questiona, porque você vai compreendendo o teu oponente nesse caso. Tá? Tenta visualizar o que a outra parte responderia se você indicasse possíveis alternativas para o impasse. Isso é muito importante, porque é quase um jogo de xadrez. Eu tento identificar quais são os movimentos que ele está tendo no meu jogo para eu já buscar alternativas de resposta. Porque isso é uma negociação. Eu não posso focar em posições, mas sim numa negociação de um acordo inteligente. E se você fizer uma lista de potenciais interesses seus e da outra parte, melhor ainda. Porque você pode entrar numa negociação mais preparado. E durante a negociação você pode ir preenchendo essa lista também. E isso é interessante. Mas assim, não fica olhando o celular. Né? Fica olhando o celular o tempo todo, enquanto o cara fala, ou deixa esse celular desligado. Né? Diz que vai tomar algumas notas, né? Que não se preocupa que ele está tomando algumas notas. Às vezes, nesse caso, é melhor levar um caderno mesmo, um bloco de anotações enquanto a pessoa fala, né? E você vai anotando. Porque às vezes você está no celular e está conversando, é um processo de negociação, e aí você pegou um celular, passa a percepção para outra pessoa, que está o quê? Está vendo o teu WhatsApp? Né? Isso é mais importante do que o que a gente está combinando aqui nesse momento. Então isso é bem importante. A gente também comentou sobre a utilização de critérios objetivos para decisão. Então uma coisa muito importante é busca referência de critérios de mercado ou negociações bem-sucedidas. Estuda. Vai para a negociação com outros tipos de casos de negociação em mente que foram bem-sucedidos. Estuda casos de negociações que ocorreram. Como é que esses caras conseguiram isso? Bom, vamos analisar. Vamos analisar outros casos de negociações bem-sucedidas para ver o que efetivamente ocorreu nessa negociação. Então estuda. Talvez ali você vai conseguir alguns exemplos para você negociar e ter esse acordo inteligente. Tenta entender como a outra parte chegou no seu critério de decisão. Essa compreensão do outro é muito importante.
né? Compreender. E o designer, se você for ver, ele tem uma vantagem com relação até a outras profissões, porque ao desenvolver algo, o designer sabe que tem que fazer uma análise das pessoas e de contexto para compreender como aquele problema, oportunidade, pode afetá-lo ou pode aprimorar a sua qualidade de vida. E isso é uma coisa interessante. Compreende, pergunta, compreende, né? Tenta entender como é que ele está chegando nessas decisões, o seu oponente está chegando nessas decisões. Agora, se você vai negociar com a parte que é mais forte que você, né, o importante é que você prepare o seu Batina. Batina parece uma capa de um super-herói, uma espada, um Jedi, algo do tipo, mas pelo nome, né? Mas Batman é uma abreviação de Best Alternative to a Negotiated Agreement, quer dizer, chegue numa melhor alternativa para você negociar o acordo, aquela melhor alternativa para ti, tá? Chegou, essa vai ser a melhor alternativa, e aí tenta ver se você consegue, né, analisando a outra parte, chegar a qual é a proposta mínima da outra parte que está alinhada com meus interesses. Isso é muito interessante, porque aí você já pode chegar com o teu Batina meio alinhado com algumas expectativas dessa outra parte. Mas é durante a negociação que algumas informações novas, mesmo que você estude, se aprofunde, né, o que você queira fazer, algumas informações novas podem surgir à tona nesse processo de negociação. E aí você pode ainda embasar essa proposta mínima da outra parte, né, alinhada com teus interesses. Então vamos fazer uma atividadezinha de grupo. Tá? O interessante é assim, ó, vocês podem pensar na seguinte situação. Frederick Smith, membro do seu grupo, colocou no início das aulas que só tem 1 hora por semana para desenvolver o projeto da disciplina de gestão de desenvolvimento de projetos. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que 1 hora é pouco. Precisar um pouquinho mais. Tem alunos que se envolvem 3 horas por semana, tem alunos que se envolvem 6 ou 8 horas por semana. Não existe assim um valor ótimo, isso depende muito do projeto, do perfil das pessoas, né, que estão trabalhando, da integridade do grupo, a forma como eles estão se comunicando, estão desenvolvendo o trabalho, estão mais integrados, são menos integrados. Se todos estão atuando conjuntamente, não estão sobrecarregando um ou outro. Mas 1 hora é pouco. 1 hora por integrante, pela nossa experiência com relação à disciplina de gestão de projetos, 1 hora é muito pouco. Então a gente quer que vocês em 10 minutos, com a tua equipe, façam um brainstorming e identifique os possíveis interesses de Frederico. Exemplo, um deles seria, bom, por que ele só tem 1 hora? Por que ele só tem 1 hora para gestão de projetos? Bom, um interesse seria, Frederico faz estágio de 30 horas e mais outras 3 disciplinas, e ele não tem muito tempo. Isso é uma coisa que ele falou, é uma evidência. Veja, você não vai supor aqui, você vai tirar alguns extratos. Esse, olha, você está fazendo estágio? Né? Só que como o Frederick Smith ele é fictício, eu vou pedir para que vocês criem, né, da imaginação de vocês possíveis interesses, baseados em coisas que alunos, colegas de vocês falaram em outros grupos, em outras situações, em outros momentos. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Mas seria interessante que fosse algo único dessa persona Frederick Smith. Quais são os interesses dele? Quais são efetivamente os interesses? Quando vocês listarem esses interesses, eu não quero uma lista de 100. Se você conseguir 2 ou 3 a mais do que esses que foram colocados aí, está muito bom, tá? Ou até 1 a mais, isso seria muito interessante. E em outros 10 minutos, liste possíveis sugestões a serem dadas para Frederick para que ele aumente a sua carga horária de trabalho semanal no projeto. Tá? Então lembra o que foi colocado, qual seria a melhor alternativa, né? Ter um acordo inteligente entre as partes. Então verifique exatamente quais seriam as sugestões para a gente chegar num acordo. É isso que eu quero. Ok? Vamos levar isso para a aula síncrona, na aula remota, para discutir um pouquinho lá na frente. Mas o ideal é que lá a gente discuta já essas
tanto os interesses como as possíveis sugestões para serem dadas para o Frederic. Essa aula tem diversas referências, vocês podem dar uma olhada, são referências muito interessantes. Isso vai guiar todo o processo de gestão de pessoas em qualquer projeto da vida de vocês. Muito obrigado pela atenção de todos.